Sandoval, devotos e devotas de São Jorge, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos a festa do padroeiro dessa comunidade e hoje também celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Liturgicamente, era para estarmos celebrando a liturgia pascal. Mas, por se tratar de uma comunidade, e hoje é o dia do padroeiro, nós então estamos rezando as orações de São Jorge, que é para toda a igreja, tanto no Oriente como no Ocidente, um grande exemplo de cristão. Toda vez que a gente olha para a imagem de São Jorge, a gente vê ele com um dragão preso debaixo das patas do seu cavalo com uma lança. No imaginário popular, significa o quê? Que São Jorge está segurando o diabo, prender o diabo. Mas quem era o diabo na época de São Jorge? Quem era o dragão que atentou contra o cristianismo? São Jorge é um exemplo, modelo, de cristão que resistiu ao Império Romano, que lutou, que deu um grande testemunho de fé, a ponto de converter a esposa de Diocleciano e a filha. As duas se converteram e foram mortas. O imperador decretou a morte da sua esposa e da sua filha. E, por diversas vezes, tentou tirar a vida de São Jorge. Mas, por milagres ou prodígios, diversas vezes, São Jorge escapou. E de que maneira São Jorge se tornou mártir? A última tentativa foi a decapitação. Cortou a cabeça fora do corpo. E por isso, então, ele se tornou mártir. Reza-se a história que quando conduzia São Jorge para a praça onde ele ia ser executado, ele ia sereno, confiante e rezando. E ele mesmo foi. Ninguém o obrigou a ir. Ele foi livre e ali diante daquela multidão se colocou diante onde tinha um lugar onde se cortava a cabeça. E antes dele deitar o seu corpo para ser decapitado, ele falava para aquela multidão que ali o olhava. E primeiro ele disse que perdoava os seus algozes, aqueles que iriam eliminar os carrascos, chamados carrascos, e profetizou que por meio do seu sangue derramado, todo o Império Romano seria convertido. Então, a igreja diz, por meio do sangue dos mártires, nasce muitos outros cristãos. Então, a força de São Jorge é guerreiro, São Jorge é forte. A fortaleza de São Jorge vem da sua conversão e da sua fidelidade a Deus. Por isso, ao celebrarmos a festa de São Jorge hoje, ao olhar para a sua imagem, nós devemos pedir a Deus que conceda-nos também essa coragem e essa determinação para testemunhar o Cristo Jesus, se necessário for, com a vida. São Jorge doou a sua vida, foi mártir, mas não renunciou à sua fé. E a comunidade aqui colocou como tema: com São Jorge, vivemos nossa vocação missionária, dom e graça de Deus. A partir dessa pequena explanação,
Me parece que o desejo dessa comunidade é viver com todo o ardor, com toda a força, com todo entusiasmo, em comunhão com São Jorge, o testemunho da sua fé de cristãos. A vocação missionária, que é um dom e graça de Deus. Porém, caríssimos irmãos e irmãs, não se testemunha Cristo Jesus, não se vive bem a sua fé, sem antes passar por um processo verdadeiro de conversão, sem antes passar por um processo de encontro pessoal com Cristo. A liturgia de hoje nos ajuda a compreendermos melhor o que significa um encontro com o Senhor. Os discípulos de Emaús, o evangelho de hoje relata mais um encontro de Jesus com dois dos seus discípulos. Eles estavam voltando para Emaús, tristes, desanimados, porque a esperança deles tinha sido derrotada. Não sei se vocês acompanharam a proclamação atentamente que o diácono fez desse evangelho, mas no versículo 21, quando Jesus começa a caminhar com os discípulos e procura saber do que eles estavam falando, eles respondem: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias. E depois eles relatam o que aconteceu com Jesus e diz: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Se eles esperavam, significa que a esperança acabou. Estavam voltando para a sua cidade, totalmente destruídos por dentro, tristes, desanimados, sem saber para onde se orientar, porque Jesus até então era o mestre, era aquele que os conduzia, que os orientava. Eles agora voltavam assim para casa triste. Mas um homem estranho começa a caminhar com eles e do nada começa a falar das sagradas escrituras e principalmente das partes que falava do Messias. Ele não se identifica como o Cristo, mas ele começa a falar do Cristo encontrado nas sagradas escrituras. E quando chega na cidade, Jesus faz de conta que vai seguir a sua caminhada, mas os discípulos têm a grande graça, a grande alegria de o convidá-lo para permanecer com eles. Fica conosco, já está muito tarde, passa essa noite aqui. Foi quando então eles sentam e Jesus toma o pão, abençoa, parte o pão. Ao partir o pão, os discípulos reconhecem o Senhor. E ali, caríssimos irmãos e irmãs, o que é que acontece? Jesus desaparece da frente deles e o evangelista vai dizer que esses discípulos levantaram e voltaram apressadamente, correndo para onde estavam os 11, os outros discípulos, e ali anunciaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Logo, para que nós nos tornemos verdadeiras testemunhas de Cristo, para que possamos dar um bom testemunho de cristão, nós precisamos fazer esse encontro com o Senhor. E onde nós conseguimos realizar esse encontro com o Senhor? A liturgia de hoje, o Evangelho sobretudo, nos mostra que é na comunidade que nós somos capazes de fazer uma verdadeira experiência da escuta atenta à palavra de Deus e, sobretudo, no partir do pão, reconhecer o amor misericordioso do Pai. Então, quando nós reconhecemos o Senhor, quando nós cremos verdadeiramente nele,
então a nossa vida tem um novo sentido. Aqueles discípulos que estavam tristes, quando reconhecem Jesus, reconhecem o Senhor, o Messias, então eles retomam a sua alegria e a sua vontade de viver e voltam correndo para anunciar aos seus discípulos. Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, deve acontecer conosco, principalmente ao participar da Santa Eucaristia, quando participamos da missa, porque a missa é esse relato encontrado no Evangelho de hoje. É a escuta, é Jesus quem nos fala, e quando Ele nos fala, se a gente escuta atentamente, o nosso coração começa a abrasar-se. Então, o coração dos discípulos abrasavam, porque aquilo que Jesus falava tocava no seu coração. Então, quando nós viemos à missa, e aqui abrimos os nossos corações, e escutamos atentamente a liturgia da palavra, a homilia que está sendo feita, permitindo que a palavra chegue ao nosso coração, quando a gente volta para casa, a gente volta diferente. Se chegamos aqui tristes, desanimados, a palavra de Deus, pela sua força que tem, transforma os nossos corações, nos mostra o caminho e nos enche de esperança, nos enche de fé, nos enche de confiança. Mas vejam que a liturgia da missa não se esvazia só na palavra. Nós somos convidados também a fazer a experiência de sentar com Jesus e vê-lo abençoar o pão, partir e distribuir para todos nós. Então, essa experiência de sentar com o Senhor é justamente onde marca o momento onde nós conseguimos levantar as vistas e ver Jesus. Ele mesmo, que se dá como alimento, que se entrega para nos sustentar nesse caminho para o céu. E ao nos alimentar do seu corpo e do seu sangue, nós somos convidados então a dar um bom testemunho, a ser um bom cristão. E nesse tempo pascal, a igreja nos pede que nós possamos testemunhá-lo, revelando para o mundo sinais do ressuscitado. E quais são os sinais do ressuscitado entre nós? Qual foi o primeiro ensinamento que Jesus trouxe para os discípulos após a ressurreição? A paz. Nós devemos então, por celebrar a ressurreição do Senhor, por viver a experiência com o ressuscitado, ser homens e mulheres que promovem a paz, que cultivam o coração em paz, e nada e ninguém desse mundo deve nos roubar a nossa paz. Então, primeiro aspecto do cristão que vive uma experiência profunda com o ressuscitado, são pessoas que conseguem viver em meio a um turbilhão de acontecimentos aí fora, consegue cultivar a sua paz interior, cultivar a sua paz, a sua intimidade com o Senhor. Por quê? De onde vem a nossa paz? Da firme certeza de que também nós venceremos todas as realidades deste mundo e, como Cristo, ressuscitaremos. Por isso, São Jorge, diante de todos os sofrimentos que ele sofreu, ele se mantinha sereno e confiante, pois ele sabia, no momento que eu deixar esse mundo, eu vou para a casa do Pai. Será que nós temos essa certeza? Será que nós caminhamos também nesse mundo, testemunhando o Cristo com a nossa vida, cientes, com essa tranquilidade, com essa calma, de que nós também, ao deixar esse mundo, vamos para a casa do Pai? Será que temos essa tranquilidade todos os dias? Porque, amados irmãos e irmãs, isso é uma realidade na vida de todos aqueles que vai superando as suas realidades humanas, vai superando as suas fraquezas humanas e vai se aproximando ainda mais de Deus. Mas, sobretudo, por meio do testemunho e por meio da sua fé em Cristo, mesmo sendo provada no fogo, mesmo sendo provada no ferro, mesmo sendo provada no sangue, mesmo sendo provada no sangue, não desanima,
não se desespera, mas confia. Eu sei que eu vou morrer, mas essa morte não é o fim. Essa morte, ela será para o mundo um meio onde estarei glorificando ao Pai e serei testemunho para que outras pessoas comecem também a viver esse caminho do ressuscitado. São Jorge tinha essa clareza. Ele sabia que ia morrer, mas ele disse: eu vou morrer, mas a minha morte vai servir para que muitas outras pessoas se convertam ao Cristo Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, nós, no mundo que nós estamos vivendo, talvez não chegaremos ao martírio, mas é preciso fazer um sacrifício maior para dar o testemunho de Cristo. É preciso viver uma comunhão verdadeira com a Santa Mãe Igreja para dar um bom testemunho de Cristo. Por isso, nós não devemos ter vergonha, nós não devemos ter preguiça de sair e anunciar o Cristo Jesus com a nossa vida, pois foi assim que São Jorge fez, e foi assim que São Pedro, na sua primeira pregação, hoje também fez. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos Pedro, que faz a sua primeira pregação. E o que é que Pedro prega? O que é que Pedro anuncia? O Cristo ressuscitado. Apresenta Jesus como o homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre nós. Ou seja, apresenta Jesus como aquele que foi enviado do Pai. E essa é a missão da igreja. A igreja perpetua ao longo dos séculos, anunciando o Cristo ressuscitado como enviado do Pai, que veio para salvar a humanidade inteira. Por isso a igreja deposita nos bispos, no Papa, nos padres, diáconos e também nos leigos a missão de dar um bom testemunho, um verdadeiro testemunho do Cristo ressuscitado. Por isso nós não podemos permitir que a tristeza, que a solidão, que essas realidades mundanas nos roubem a verdadeira experiência de amor com o ressuscitado e a certeza que com ele um dia nós também ressuscitaremos. Por isso, ao olharmos para a imagem de São Jorge, que nós possamos sempre pedir a ele que nos conceda essa mesma coragem, a coragem de enfrentar o sistema de hoje, né? Hoje em dia, existem muitas realidades contrárias à nossa fé. Existem muitas situações que agridem o nosso caminhar de santidade. Mas assim como São Jorge, nós precisamos vencer os dragões que às vezes querem sufocar a nossa fé. Derrotar os dragões que querem nos tirar do caminho de santidade. E todos nós sabemos quais são os dragões que todos os dias precisamos dominá-los para que ele não nos tire do caminho de santidade. Por isso, peçamos a São Jorge, se nós não sabemos quais são os dragões que querem nos tirar do caminho de santidade, peçamos a São Jorge que interceda a Jesus por nós, para que nós possamos ver, discernir quem são esses dragões e assim como ele, por meio do escudo da fé, por meio da fidelidade a Cristo Jesus, dominar todos esses dragões. Nós, caríssimos irmãos e irmãs, movidos pelo amor a Cristo Jesus, pela fidelidade ao seu reino, somos capazes, com o escudo da fé, dominar todos os dragões desse mundo e trilhar então um caminho verdadeiro de santidade. Peçamos ao padroeiro da nossa comunidade que interceda por nós e que a Virgem Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, possa também interceder por toda a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.